Deixa eu ver o que é esse aqui, é o VS Code. Alguém falando no microfone aí se meu VS Code apareceu para vocês, para que eu não fique perdido. Apareceu, sim. Perfeito. Ele está aqui pensando, né? Deixa ele terminar. Beleza, ele estava pensando aqui algumas coisas. Está pensando, está pensando. Muito bem. Tá aqui, abriu aqui já, inclusive, no nosso código de César, né? O nosso código aqui de criptografia de César é muito parecido com o processo de renovação do licenciamento, né? Alguém chegou na recepção do Detran, que não é o Detran, e disse, olha, eu tenho essa mensagem e essa chave, e eu gostaria de criptografá-la, ela com César. A recepcionista, tudo bem, só um momento, e chamou uma pessoa chamada CryptoCésar e entregou para ela a mensagem que recebeu e a chave, e ficou aguardando a resposta, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom aqui um pouquinho. E ficou aguardando a resposta. Quando essa resposta chegou, ele entregou de volta a forma, por enquanto, que a gente sabe de dar algo de volta para o usuário, é dar esse print. E aí veio para cá, desceu aqui para o CryptoCésar, o CryptoCésar fez algumas coisas, e aí ele fez aqui a seguinte pergunta, né? Fez aqui a seguinte pergunta aqui na linha 13. Cara, para eu trabalhar, eu preciso chamar uma pessoa que eu dou para ela um caractere e ela me sinaliza com OK ou com not OK, ou seja, com true ou com falso, se isso é letra. Então, isso aqui que está no if é uma expressão booleana, porque isso aqui ele está substituindo uma própria expressão booleana, é uma função booleana. Uma função booleana, ela é uma expressão booleana, porque ela retorna um valor true ou falso, tá bom? E é o que esse é letra faz? Vamos procurar ele, esse é letra. Aí esse é letra, ele tá o seguinte, poxa, o é letra retorna se isso é verdade ou se isso aqui é verdade. Eu imagino que isso seja um pouquinho lá que você está pensando por que isso funciona, né? Deixa eu fazer isso aqui, dobrei, vou comentar isso aqui. Então, na verdade, na prática, você não retorna daquele jeito. Uma criança não pensa daquele jeito lá. Você vai fazer isso, olha. Se o caractere C que você mandou para mim, ou seja, ele é letra maiúscula, ou se ele é letra minúscula, estava assim o código antes, né? Pode avisar para quem te chamar que sim, é letra. Ou seja, como é que eu aviso? Eu dou um retorno, olha, é true. Cara, mas se aquilo ali não for verdade, ou seja, se ele não for nem letra maiúscula, nem letra minúscula, o que que eu digo para quem me perguntar? Não, você diz falso, certo? Você diz falso. Agora preste bastante atenção, Lucas Campos. Então, eu faço uma pergunta numa expressão booleana, isso aqui é uma expressão booleana, inclusive composta, nós estamos utilizando aqui os operadores lógicos, no caso o operador OR, onde cada um desses lados aqui é uma expressão booleana, que está inclusive descrita logo aqui acima, né? É letra maiúscula se o ORD, né, o número lá ASCII tiver nesse intervalo, se não tiver naquele. Tudo bem. Então, se isso for verdade, retorna a verdade. Se isso for falso, retorna falso. Não é isso que o if faz? O if será executado, serão executadas as instruções que estão abraçadas pelo if, no caso só é uma, se a expressão booleana que eu der para o if for avaliada como verdade. As expressões são sempre avaliadas. E as booleanas são sempre avaliadas e dão retorno true ou falso, nenhum outro valor. Então, se a expressão for avaliada como verdade, retorna verdade. Se ela for avaliada como falso, retorna falso. Ah, cara, eu entendi. Então, na verdade, ele quer que eu retorne o próprio valor da avaliação que eu estou fazendo. Neste caso, eu posso retornar, que é o que está descrito aqui na linha 42. Então, basta eu retornar a própria expressão booleana. Só que eu não estou retornando ela, vai ser retornado o valor dela. Ela vai ser avaliada, se ela retornar true, é isso que vai ser devolvido. Se ela for avaliada como falso, é esse falso que vai ser resolvido. Se você quiser deixar explícito, você deixa desse jeito, que não é ruim. Só que quando você chegar nas empresas, você vai ver muito isso aqui, né? Quando eu preciso retornar true, quando algo for true, e quando eu preciso retornar falso, quando algo for avaliado como falso, basta eu retornar a própria avaliação disso. Tudo bem, Lucas? Não sei se era essa a sua dúvida específica, mas
essa questão de verificar uma expressão booleana e dar um retorno, uma expressão booleana, uma função booleana, ela é exatamente isso, ela é o valor que a sua expressão principal lá vai gerar. Tudo bem? Diga, Lucas, não escutei. Não, é que eu estava pensando aqui que é mais fácil pensar que um valor vai depender do outro. Sim. Sim, é mais fácil para eu raciocinar desse jeito. Como assim? Detalhe aí para eu também pensar melhor. Por exemplo, na função que o senhor definiu para pegar os números, não, os valores maiúsculos da tabela ASCII, tanto maiúsculo quanto minúsculo. Aí, beleza, você pega esses maiúsculos e os minúsculos, aí você faz uma verificação para saber se tem realmente valor verdade. Aí depois você retorna na função letra. Assim, do jeito que eu pensei aqui. Certo. Ok? Ok. Muito bom. Muito bom. O Cauê está aqui falando. O código aqui do Temistix, né, o pseudocódigo, ficou maravilhoso, né? E vocês não precisam fazer o código todo bonitinho agora, né? Nós somos bebezinhos recém-nascidos. Mas me parece que é mais natural fazer assim do que tentar fazer aquela salada toda. E não precisa nascer assim. Você vai fazendo e vai mudando, vai evoluindo, né? Porque se você se distanciar muito do problema, aí você tem um problema. E quando você modulariza e dá nome às coisas, você se aproxima, certo? Você se aproxima. O que eu quero dizer com isso, de se aproximar com o problema? Vejam só, essa função é letra, qualquer pessoa que lê ela, mesmo que não seja da programação, ele vai compreender, do jeito que ela está aqui agora, né? É letra, vai dar um retorno de verdade ou de falso. Se o caractere for uma letra maiúscula ou uma letra minúscula, é verdade, isso é verdade. Agora imagine que você não botou essa função é letra, você fez isso aqui, ó. Essa é a letra maiúscula, você fez isso, botou aqui. Eu espero que o Ctrl Z funcione aqui, mas está lá no GitHub, né? Ou isso, olha, veja só. Você diminuiu um pouquinho aqui a leitura do seu código, mas continua funcionando. Alguém que vai ler essa função é letra, ela até vai olhar assim, poxa, é letra se o word maior ou igual a 65 e menor que... Tem que botar isso aqui que é para ele avaliar isoladamente essas duas compostas, né? Ou se o ORD, tudo bem, não sei muito bem o que é esse ORD, mas eu sei que isso aqui verifica se isso é uma letra. Você ainda tem um nível de entendimento para você posteriormente. Mas se você resolveu não fazer a função é letra, você vai trazer para cá, para cá, para cá, para cá, e vai fazer o seguinte, olha, você vai fazer isso aqui, pronto, você vai dizer aqui que você recebe o caractere. Olha como isso aqui está difícil agora, Lucas. Eu tenho que perguntar para quem escreveu, se eu não tiver ligado, se eu não tiver olhado muito recentemente. Cara, se ORD C maior que 65 e ORD do C for menor que 90, eu até sei o que o ORD faz, ou se isso e aquilo. O que o cara está querendo fazer mesmo é você abre o Google, dá uma olhada na tabela ASCII, aí você vai ter que matar a charada. Ah, cara, que ele está só verificando se é letra maiúscula ou minúscula. É só isso que ele está verificando. Veja como a legibilidade, o dominar, a velocidade, ela é comprometida quando você não modulariza, porque um dos benefícios da modularização é dar nome aos bois, né? É você tá vendo exatamente o que está acontecendo. Então, isso aproxima você do algoritmo. Já que o algoritmo é uma solução independente da programação, e a programação é uma das materializações ali, você tentar diminuir essa distância para você dominar a complexidade, modularização é sobre dominar a complexidade, isso é tudo de bom, eu não posso abrir mão disso, simplesmente porque eu ainda não compreendo funções, eu tenho que compreender urgente funções, entender, treinar, fazer coisas bem simples, porque isso é maravilhoso, olha como isso aqui é maravilhoso, né? Isso é muito bom, tá bom, gente? Espero que tenha deixado isso claro, a gente vai repetindo, né, devagarinho. Bom, mais uma vez agradecendo ao Temistris que materializou ali. O Cauê falou sobre POO, que já é um próximo nível de organização, entendimento e aproximação do código da sua solução de problema, né? POO é maravilhoso, né? Assim,
Algumas pessoas criticam, esse aponta aquele outro, é muito trabalho, seja lá o que for, mas você deixa o código sob seu domínio, tá bom? Tem outra dúvida aí ou a gente vai ter que ler a Gataca aqui? Cadê o Aman? Tá travando aí, Aman? Continua travando aí para vocês? Tá gravado aqui, acho que na gravação vai ficar tudo ok. Estão me ouvindo ou caiu mesmo? Tá tudo ok, professor. Ah, muito bom, muito bom. Tá bom. Alguém tem mais outra dúvida? A gente abre aqui a Gataca para tentar entender ao vivo, né? Só um delay no vídeo. Beleza. Deixa eu suspender aqui. Vamos olhar aqui. Alguém tem... Vou abrir aqui essa Gataca. Eu tô com medo Professor, tem dela. uma dúvida aqui. Por favor. Ah, muito bem. Você me salvou. Quem que tá falando? Não, é só sobre a... É o Guilherme. Sim, Guilherme. Tinha uma sua aqui mesmo. Diga. Nas questões lá do capítulo 9, certo? Sim. Ele tinha uma... As primeiras ele pede para a primeira e a segunda, para tirar daquela lista de palavras, algumas palavras tipo maior que 20, as palavras que não tem é. Eu tentei utilizar a mesma lista para as outras funções, só que eu não consegui. Eu separei a minha questão, no caso assim, eu botei as questões em módulo e fez aquele menuzinho lá no arquivo separado, só para chamar a função. Só que quando eu passo o arquivo, eu jogo o arquivo, lá ele não acontece nada, não imprime nada. Mas se eu boto tudo junto no arquivo só, ele sai, normal. Não sei se eu entendi, mas eu... É mais a questão sobre como é que eu devo abrir o arquivo lá de palavras. Se eu abro no arquivo principal que eu estou chamando, as funções, se eu abro dentro da função, lá nos módulos. Sim, sim. É o seguinte, eu acho que o problema que você está tendo é um problema de SIC, né? Eu acho que era assim que chamava antigamente. É como se fosse o ponteirozinho do arquivo, né? Quando você dá um open no arquivo, quando você chama open, o arquivo vai para a memória e tem um ponteirinho que ele vai para a primeira linha, né? E quando você chama readline, ele retorna o conteúdo daquela linha e o ponteiro vai para a segunda. Se você chama readline de novo, ele traz o conteúdo da segunda e vai. Se você fez esse processo inteiro em alguma função, em alguma, sei lá, em alguma funcionalidade, e se você chama readline novamente, ou bota ele num for, porque o for acaba chamando readline também, né? Ele não tem mais para onde ir, porque ele está no final. Se não está acontecendo nada, muito provavelmente é porque você já percorreu o arquivo uma vez. Como a gente ainda não está trabalhando com listas, a cada nova funcionalidade você tem que dar um seek zero, né? Eu acho que até tem esse procedimento em Python, não lembro, mas basta você dar open novamente, né? Se você der open novamente, o ponteiro vai voltar para o início do arquivo. Essa questão, para que você não fique abrindo arquivo toda hora, o ideal é você, né? Obviamente a gente não viu ainda listas, o ideal é você ler o arquivo logo ali. Você cria uma função chamada inicializar dados ou extrair dados de arquivo, que ela vai ler o arquivo e bota isso numa lista de linhas, né? Que aí essa lista, sim, você não perde ela de jeito nenhum, e você, a cada funcionalidade que for necessária, você manda a lista de linhas, né? Ó, tá aqui a lista de linhas de um arquivo, por favor, verifique isso, verifique aquilo, e essa lista vai ficar sendo compartilhada com todo mundo. Eu acredito que o seu problema é esse, né? Se você quiser mostrar o código, se não for esse, a gente tem tempo. A gente não tem tempo, mas pode. Não, tudo bem, acho que eu entendi. Mas deve ter sido isso, tá bom, Guilherme? Deve ser, provavelmente, a questão de ponteiro lá no arquivo, tá bom? Tudo bem. Deixa eu olhar aqui no Classroom, atividades. Vamos ver se alguém aí já fez aqui a Gataca. Tá certo. Na turma especial, 0 pessoas fez a Gataca. Ela é um desafio, pelo visto, muito difícil, né? Pelo visto, é muito difícil ela. E vamos aqui na outra turma, para ver se alguém já fez. Vocês estão conseguindo enxergar isso que eu estou vendo aqui? E nessa outra turma aqui, alguém fez, né? Alguém fez. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acho que esse wordplay, ele apareceu nas 2 turmas. Ou não? Apareceu, tá aqui o wordplay, né? O wordplay uma pessoa já fez. Vamos aqui ver a Gataca. Quem é que lê em inglês aí, por favor? E traduz, né? Já começa por aí o desafio. Ele é nível médio, né? Muito provavelmente nós vamos gastar 1 hora para entender e 10 horas para responder. Alguém lê aí, vai traduzindo frase por frase?
Lucas? Um gene é representado por uma string de tamanho n, onde n é divisível por 4. Perfeito. Composto Não é o atrás que está lendo, é? É não. Cauê. É o Cauê, beleza, Cauê. É o seguinte, e demais. Nesse primeiro momento aqui, a gente já vai tirando as informações importantes. O que é que eu já sei aqui, né? Um gene, ele é composto, né? Sei lá, é uma string representada aí de tamanho qualquer, só que esse tamanho qualquer tem uma restrição. Ele é em bloquinhos de 4 em 4. Avance. Composto pelas letras A, C, T e G. Perfeito. Essas são as possibilidades, né? Pode continuar. Deixa eu te interromper, mas você vai continuar. E é considerado estável se cada uma das suas letras ocorrerem exatamente n sobre 4 vezes. Por exemplo, O que GACT, isso? Uhum. por exemplo, GACT e AAGT-CCT, ambas são genes estáveis. Perfeito. Você quer explicar isso aqui para a gente? Ou você, outra pessoa, quer explicar isso para a gente? Eu interpretei assim. Eu vou pegar a quantidade, a string aliás, o tamanho da string, vou dividir por 4, aí vai dar o número x. Por exemplo, esse AAGT, o tamanho dele é 8. Aí eu divido por 4, aí dá 2. Então, cada quantidade de cada gene vai ter que aparecer 2 vezes. Por exemplo, o A aparece 2 vezes, o G aparece 2 vezes, o C aparece 2 vezes e o T aparece 2 vezes também. Perfeito. Isso aí me parece que é normal, que está tranquilo por enquanto, né? Então, aqui na minha cabeça de resolvedor de problema, eu já sei o seguinte: o tamanho da string é sempre múltiplo de 4. Quantos múltiplos de 4 for, nenhum caractere pode aparecer mais nem menos do que aquilo, né? Logicamente, se um aparecer, já vai estar um desbalanceio, assim, né? Então, se tem tamanho 4, cada um aparece só uma vez. Se tem tamanho 8, cada um tem o direito de aparecer 2 vezes. Se tem tamanho 16, cada um tem direito a aparecer uma vez em cada 4, ou seja, cada um aparece 4 vezes. Pelo que eu estou vendo aí, não precisa estar numa distribuição aí ordenada, pelo menos por enquanto, né? Então, basta aparecer. O que eu vou fazer, os meninos que pediram em HT. Nesse momento, o que eu faria já, né? Logicamente que eu ia dar uma lida toda, mas quando eu fosse para o código, essa parte eu já teria matado ela na minha primeira noite, que ele vai durar 5 noites para resolver essa gataca, né? Eu já pegaria e já fazia essa parte. Cara, o cara vai ter que me dar... O que eu tenho que lidar aqui? Se o cara for digitar um gene, ele só pode ser composto das letras maiúsculas, eu já estou botando essa regra aqui para mim, né? Letras maiúsculas, e elas têm que ser apenas ACTG, eu tenho que validar isso. Eu posso até ter uma função booleana, que eu dou uma string para ela, e ela me retorna se a entrada foi válida ou não. Enquanto não for válida, eu fico pedindo, lembra que eu já fiz um while desse? Enquanto gene não for válido, do ponto de vista, né, da sua composição, porque para ser válido ele tem que ter tamanho múltiplo de 4 e conter apenas a CTG. Em seguida, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma função que tem essa palavra aí que eu não conhecia em inglês, que é steady, parece que é assim que se pronuncia, que significa que é estável, né, Cauê? E para ser estável, eu tenho que sair contando os caracteres A, C, T e G. Isso é algo simples. Eu crio uma função que conta caractere, ou eu conto ali mesmo inline, não preciso sair criando funções toda hora que eu precisar de uma tarefa específica. À medida que eu for vendo que vai ser útil reutilizá-la, eu crio logo. Avancemos. Beer Limack é um famoso cientista biotecnólogo que se especializou em modificar o DNA de ursos para torná-los estáveis. Agora veja examinando um gene que representado por uma string gene. Ela não é necessariamente estável. Felizmente, Limack pode escolher talvez uma vazia substring de gene e recolocá-la como uma string do mesmo tamanho. Modificando... Vamos tentar entender o que esse parágrafo disse aí. Alguém entendeu? Tem que explicar aí pra gente. A gente tem que ir montando aqui as paradas. Eventualmente, você vai com um caderninho anotando esses insights do problema, né? Dá uma olhada aí, quem foi que compreendeu foi o que ele disse aí. Esse cara aí, né,
ele é um biotecnologista, assim como o professor Ricardo Ramos, e ele pega o DNA, né, de ursos, que não são estáveis, não necessariamente são estáveis, para torná-los estáveis, né? Então, se não é estável, significa que... Como é que chama essas bichinhas aqui, essas letrinhas, vocês que vêm do ensino médio aí? São as... O Eric sabe, que ele não está aqui perto. Esses itenzinhos aí do gene, que compõem o gene, e aí ele vai olhar o desequilíbrio, né? Algum tem mais de ocorrências do que N times, né? Mais do que N sobre 4 vezes, ou seja, se é tamanho 8, ele teria direito a aparecer 2 vezes, alguém está aparecendo mais de 2, e por consequência, alguém está aparecendo menos de 2. Então, nesse momento, ele examina, né, esse